O Glauber, reta final aqui, temos mais uns 8, 10 minutinhos. Vamos falar do Rio de Janeiro, né? Vamos falar deste estado aí que eles demoliram, né? Eu sou carioca, Glauber, eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul com 2 anos, mas me dá uma dor de ver o meu estado de nascença aí do jeito que tá, né? Esses caras da extrema-direita conseguiram arruinar com o Rio de Janeiro, né? E tu tá nesse olho de furacão, né, Glauber? Lutando contra bolsonarismo, contra tudo de ruim que tem aí no Rio de Janeiro. Como é que tu tá vendo essa situação toda aí da política carioca, Glauber? Como é que a gente sai desse atoleiro aí que a gente tá metido, né? Infelizmente, acho que não é no curtíssimo prazo. Nós vamos precisar de um tempo para retomar a lembrança que ainda existe se transformando em trabalho político enraizado nos territórios de Brizola, de Marielle, de forças políticas que tiveram um papel fundamental e que seguem tendo no imaginário do povo, né? Porque o que eu disse há alguns meses está se operando agora, né? Eu dizia que se o filho do prefeito de São Gonçalo, que é o candidato do PL, ele não emplacasse, rapidamente os bandidos que estão com ele migrariam para a campanha do Eduardo Paes. E é exatamente o que está acontecendo, né? A expectativa de poder de uma candidatura do Paes faz essa migração ser rápida, automática, né? Então, os bandidos que já estavam lá ficam e tem agora um conjunto de outros que estão migrando, né? Não estou chamando ele de bandido, quem eu vou citar agora, mas é só um exemplo dessa política do centrão, né? Dessa política da direita que vai para tudo quanto é lugar. O Rogério Lisboa, que foi prefeito de Nova Iguaçu, ele era o vice na chapa do filho do prefeito de São Gonçalo, do Douglas Ruas. Aí hoje eu vi um vídeo dele na internet, onde ele diz, depois de muito pensar, conversar com Deus, eu tomei a decisão então e voto em Eduardo Paes. O cara era vice do Douglas Ruas até ontem, e hoje está anunciando isso. Repito, não estou chamando ele de bandido. Estou dizendo sobre uma lógica política do centrão, de como que eles modificam a sua posição a partir de interesses bem objetivos e expectativa de poder, né? Eu fiz uma rodada pelo Rio de Janeiro, 51 reuniões públicas, discutindo conjuntura internacional, nacional, discutindo pontos de um programa de governo para o Estado do Rio, reestatização da SEDAI, tarifa zero, a começar pelos trens, barcas e metrô, recuperação dos CIEPs de Brizola e Darcy Ribeiro, os mais de 500 que foram feitos. Além disso, o governador de estado não pode ganhar mais do que a média do professor do estado do Rio de Janeiro, apresentamos esse ponto também como proposta. Além disso, o orçamento participativo em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro como questão de princípio. Fim da escala 6x1, apesar de ser um tema nacional, você pode estabelecer uma legislação de que não contrata com o governo do estado quem não tiver acabado com a escala. Então, nós fizemos uma discussão bacana. A partir do momento em que o pessoal tomou a sua decisão e escolheu o William Siri como nosso candidato a governador, eu fiz uma reunião com ele, com a Mônica Benício, que é a nossa candidata ao Senado, entreguei aos dois esses pontos programáticos que foram discutidos em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. E sou com garra, com vontade, candidato à reeleição a deputado federal para cumprir aí por mais um mandato essa tarefa como militante no exercício do mandato de deputado federal. Agora, para que a gente consiga implodir as estruturas que tomaram conta do estado do Rio, não é por uma ação institucional isolada, é por um processo de organização mais amplo, onde você tem uma parcela significativa do povo que se envolva coletivamente nessa solução. Nós temos que recuperar o Rio como um estado rebelde, né? E a recuperação do Rio como estado rebelde, ela se dá com uma política de massa, ela não se dá com uma política de intervenções institucionais pontuais. A intervenção institucional pontual pode ser necessária? É necessária, né? Você tem uma intervenção, por exemplo, da Polícia Federal contra máfias específicas do estado do Rio de Janeiro, mas o que muda estruturalmente a situação do estado é um amplo processo
de mobilização, de organização, que tome corpo no estado do Rio de Janeiro e que, a partir de um momento, as elites políticas falam o que está acontecendo e eles já não têm mais condições de deter uma movimentação, uma mobilização como essa. É isso que eu espero e acredito que possa acontecer no futuro. Maravilha. E, o Glauber, eu andei vendo essa semana aí que tinha um debate agendado, que tu iria lá no Três Irmãos, e o contendor deu para trás, né? O Pavinato, aquele, né? O cara queria que tu mandasse as perguntas para ele, resumindo, Glauber, queria saber as perguntas que tu ia fazer antes do debate, era isso? Esse cara é uma fraude total, né? Uma fraude. Todo o movimento que ele representa é uma fraude, né, Glauber? Ele primeiro disse que queria assessoria acompanhando. Os caras do podcast, né, o Rodrigão, o Roberto, falaram, pô, não é legal. Eu falei, deixa, não tem problema, bota assessoria. Aí ele falou que queria consultar o celular. Ele falou, pô, isso não é legal. O Rodrigão, o Roberto, eu falei, deixa. Aí chegou aquela que eu não pude aceitar, que eu falei assim, não, eu vou perguntar sobre essas 3 coisas e o Glauber tem que me dizer antes quais são as 3 coisas, os 3 temas que ele vai me perguntar. Porra, pelo amor de Deus, né? É impossível aguentar um negócio desse. Aí eu fui lá, levei o burrinho do Shrek, botei em cima da mesa, esperando, perguntando se ele ia chegar, mas ele não foi. Aí ele foi, num outro podcast, foi cobrado em relação a isso, e ele disse, não, eu debato com ele, em qualquer outro lugar. Mas lá no Três Irmãos eu não vou, porque eles têm um viés e tal. O pessoal do Três Irmãos foi rigoroso, né? Ou seja, foi rígido com a audiência, fez da forma correta. Aí ele falou isso, o Rodrigão falou, então vai debater com o Glauber em outro podcast. Eu liguei lá na hora do programa, estava vindo pelo rádio, falei, Rodrigão, aceito, eu topo debater. Aí já me ligou, já me mandou mensagem ontem, um produtor de um outro podcast me perguntando se eu topava, eu falei que eu topava e que ele então ia consultar lá o Caganato. Até agora não tive retorno. Tá evidente que ele não quer, né? Ele quer debate controlado, onde ele possa falar de pautas específicas, gerando pânico moral e cativando um eleitorado específico também, que acaba entrando nesse jogo e nessas pautas que ele toca. Ele não quer ser desmoralizado, frustrado, demonstrada a sua inconsistência, não pela qualidade do debatedor que vos fala, né? Porque tem debatedores aí que poderiam fazer isso com ele com muito mais conhecimento, profundidade do que eu para fazê-lo, mas pela superficialidade e inconsistência dele mesmo como debatedor, né? Então, não precisa de muita profundidade do lado de cá para conseguir desmoralizar quem tem aí tão raso como um pires, né? Que é o caso desse cidadão, desse rapaz. Perfeito, eles são muito rasos, essa turminha deste movimento aí impressiona até como eles são rasos, né? Mas infelizmente eles cativam aí um eleitorado jovem, né? Uma turma aí que tá meio perdida, meio desiludida com o país, com o mundo, né? E a gente precisa recuperar essa turma. Eu acho que a receita que tu deu aqui um pouco é nessa linha, né? Ser mais proativo, ter uma posição mais firme com os compromissos da verdadeira esquerda, né? Da esquerda socialista, né? Glauber, eu tomo a liberdade de te contar uma história rápida. Vai lá, claro, tô. Numa eleição que eu disputei, Silas Malafaia gravou 2 vídeos dizendo por que o povo não devia votar em mim. Disse que eu ia erotizar as crianças nas escolas, aquelas barbaridades que o Silas Malafaia fala sempre. No dia da eleição, eu cheguei num bairro chamado Santa Bernadette, virei para uma senhora e falei, cumprimentar eu posso, né, que não é crime. E a resposta dela foi, pode e honre o meu voto, porque eu votei em você apesar da orientação contrária do meu pastor Silas. Não adianta eu imaginar que eu vou dialogar com essa senhora só no período da campanha eleitoral e o Silas 3 vezes por semana e que ela vai conseguir, ou que ela vai seguir furando, melhor dizendo, esse bloqueio, né, estabelecido pela relação que tem com ele. O que isso tem a ver com a tua afirmação? Primeiro, que eu acho fundamental, o estabelecimento de rotina por parte da esquerda na relação política com as pessoas, como vocês fazem aqui, né?
Então, a minha saudação a essa fundamental iniciativa que vocês tocam. E segundo, que isso para mim também acaba sendo ali um mantra, né? Assim, Silas Malafaia tem que ser enfrentado, enquadrado, atacado. Nós não temos que ter medo de conflito com Silas Malafaia. Mas a classe trabalhadora influenciada por Silas Malafaia e companhia, essa tem que ser disputada através da nossa ação de diálogo, de conquista, né? Eu acho que nós temos que saber diferenciar as duas coisas. Perfeito. Todos os dias, né? Essa disputa tem que ser diária, né? Tu falaste muito bem. Glauber, me despedi de ti aí, deixa um tempo aí para ti. Se tu quiser mandar uma mensagem aí para a turma, fica à vontade aí. Obrigado pela presença. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado por esse acolhimento, pela generosidade, parabéns pelo trabalho fundamental que vem tocando. Estou aqui em Brasília nesse momento. Essa semana ainda estou no Rio para o início formal da campanha eleitoral, a partir do dia 16, no domingo, né? Então, vamos estar lá com energia, com vontade, apresentando as nossas ideias, propostas, com a candidatura de um militante socialista que quer discutir todos os temas com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado à audiência, a todos que estão aqui acompanhando esse papo que para mim foi tão prazeroso. Muitíssimo obrigado. Um abraço grande. Maravilha. Obrigado, Glauber. Valeu. Boa campanha aí. Sucesso.